Boa noite, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um Vidas que Edificam. Que o Senhor te visite, que Ele fale ao seu coração, que a sua esperança se renove na presença dEle, que o testemunho de hoje Ele te impacte profundamente e que você seja cheio do Espírito Santo. E vocês estão escutando um resmunguinho aqui na mesa, né? E é porque tem uma razão especial. Os nossos convidados de hoje é uma família abençoada, cheia do Espírito Santo, do amor e do cuidado de Deus, e que vai contar o testemunho da nossa princesa Alice, que inclusive está aqui na mesa com a gente para contar a própria versão dela, inclusive. Que Deus abençoe grandemente e que Ele fale ao seu coração nessa mesa. Rony, Rúbia, meus amigos queridos, muito obrigada por topar testemunhar, falar do que o Senhor tem feito na vida de vocês, por estarem aqui hoje, por contarem do milagre que é essa bênção grandiosa que está no braço de vocês. Então vamos deixar fluir, que o Espírito Santo fale poderosamente sobre esse lugar. Se a Alice chorar, se a gente precisar parar, não tem problema nenhum, porque é sobre o que o Senhor fez na vida dela e Ele está no comando de todas as situações. Amém. Fiquem à vontade para se apresentar. Amém. Amém. Muito obrigada. Muito obrigada. A gente quer te agradecer muito e agradecer e louvar e agradecer o nome do Senhor por Ele estar usando a sua vida nesse canal e por nos abençoar em estar aqui. Porque se a gente está aqui, a gente está porque Ele fez algo na nossa vida que a gente tem motivos para estar aqui contando, né? Então, obrigada, Senhor. E, bom, como você já falou, eu sou a Rúbia, mãe da Alice, casada com o Rony, há 16 anos. E há muitos anos a gente tem vivido a nossa vida procurando servir a Deus em tudo que a gente estiver fazendo e vivendo, né? Seja como família, na igreja, no trabalho, nos projetos que Ele nos envolve. E agora com o principal projeto dele na nossa vida, que é a Alice, né? A gente tem procurado viver todos os dias para atender as demandas do reino aqui na Terra. Eu sou o Rony, esposo da Rúbia e pai da Alice, essa obra divina maravilhosa. E muito obrigado, Nath, pelo convite. Deus Obrigada abençoe a vocês, muito. gente. Agora conta pra mim, como é que vocês se conheceram? Então, é curioso, é engraçado a história. A Rúbia trabalhava em uma rádio e aí eu ligava lá na rádio todo dia à noite, trabalhava à noite pra pedir música, sabe? E aí eu comecei a falar, pedir música, conversar com ela. E aí a gente meio que acabou se conversando, se aproximando. E ela passou o Orkut dela, Orkut. Lembra disso? Orkut, eu lembro. A galera de 20 anos agora não vai saber, Não mas vai. os 30 a mais sabem. Nossa, entreguei a minha idade, mas tudo bem. Nossa. E aí eu olhei o Orkut dela, vi umas fotos, nossa, bonitinha, né, e tal. Aí comecei a conversar com ela. Curioso é que eu mostrei umas fotos do meu Orkut pra ela, ela achou feio, né? Falou, nossa, é feio. É interessante. Aí a gente começou a se conhecer e eu lembro que eu não era cristão, né? Eu era católico, nem ia na igreja, né? Mas falava que era católico, assim. Aí ela falou, ó, pra ficar comigo vai ter que ir pra igreja. Eu sou cristã e tem que entregar a sua vida pra Jesus. Eu falei, tá bom. É isso? O preço? Oh, muito fácil, vamos lá. E aí eu comecei, a partir daí eu comecei a ir para a igreja e para a glória do Senhor Jesus até hoje, para sempre. E aí você foi transformado por Jesus e nem foi pela imposição da Rúbia de vamos, você vai ter que caminhar com Jesus. À medida que ela fez esse convite para você, você começou a ter uma transformação real, conhecendo Ele verdadeiramente. Exatamente. Ou você ia porque, tipo, se eu não for, eu vou perder o relacionamento e eu gosto dela. Pode falar a verdade. Digamos que os dois. Entendi. A prova de que há tempo para todas as coisas, né? Porque o Senhor realmente foi transformando, mudando o coração dele. Nossa, lapidando e de lá para cá, cada vez mais se aproximando de Jesus. Glória a Deus. E ao longo desses 16 anos de caminhada juntos como casal, vocês já devem ter vivido muitas coisas com o Senhor. E qual o testemunho, assim, que marca a história de vocês até a chegada da Alice? Nossa, teve bastante coisa mesmo. Teve bastante coisa mesmo. Mas eu acho que... Desculpa. Eu acho que um que a gente pode dizer agora foi quando a gente tinha ali uns 10 anos de casados. A gente tinha um negócio que a gente quebrou muito feio.
Eu costumo falar que a gente não quebrou, a gente arrebentou, estourou. Graças a Deus. E só que foi uma época também que a gente tinha se afastado de Jesus. E eu não tô falando que é por isso. Só estou falando que a forma da gente lidar com isso foi desastrosa. Porque a gente estava distante de Jesus. Então a gente só se afundou mais porque a gente não estava ouvindo ele. E a gente nunca pode deixar de ouvir a Deus. E a gente não estava ouvindo. A gente foi fazendo do nosso jeito. E aí a gente ficou numa situação muito terrível, obviamente, financeiramente, porque a gente tinha quebrado nos negócios, mas a gente estava mais quebrado ainda emocionalmente, ao ponto de não querer mais viver mesmo. E hoje é até engraçado contar, né? Muita gente que já ouviu rir. Mas a gente estava tão doente emocionalmente que a gente não queria mais viver e pedia a morte para Deus. E eu pedia para Deus para tirar minha vida, mas eu pensava assim, olha só como eu tava. Vai ficar muito difícil, Deus, pro Rony ficar sozinho lidando com tudo isso. Todo dia tem alguém cobrando, ameaçando a gente. Como é que ele vai lidar com isso sozinho? Então é melhor tirar a vida dele também. Orou pra minha então, morte assim, também. contando agora é muito engraçado. Não tem como não rir. Até eu não consigo. Deus ouvindo pra assim, filha, Tá perdida demais. se você soubesse o que eu tenho pra vocês. Isso, tá perdida demais pra eu estar falando isso. Eu tava mesmo muito perdida. E aí, eu já pedi perdão pra Deus por esse pedido pro Rony, tá tudo certo. Só que aí Isso só mostra também quem é você, né? Você tá sempre preocupada, cuidando de todo mundo, sempre muito amorosa, pensando em todos os detalhes. Até na sua oração, você tá querendo resolver o seu e o do até quando eu outro. tava toda perdida lá. Enfim, mas aí nesse momento tão difícil, a gente cometeu muitos erros, muitas cabeçadas, né? Só que Deus não desistiu da gente. Muito obrigada, né, Senhor? Glória, graças ao amor dele, ele nunca desistiu da gente e usou pessoas para nos resgatar. Ele usou pessoas que apareciam em casa, não só para ajudar com o que a gente precisava, mas para trazer a gente de volta para onde a gente devia estar, né? Que é para os caminhos dele, para o plano dele, né? Voltar a ouvi-lo, a gente não pode deixar de ouvi-lo. E era para esse lugar que a gente tinha que voltar, o lugar que a gente continuava ouvindo. E aí a gente voltou, e aí eu conto que, apesar de ser cristã desde adolescente, eu conto que nesse ano que foi 2019, então vai 6 anos já, né? Foi um momento que a gente teve o verdadeiro encontro com Jesus, porque a gente viveu uma transformação de dentro para fora. Isso parece uma frase ensaiada, mas não é. Foi o que aconteceu com a gente, essa transformação de dentro para fora. Parece que antes a gente tentava viver de fora para dentro. E quando foi de dentro para fora, mesmo com muitas questões ainda para resolver, muitos problemas, a nossa vida já tinha mudado. Porque Jesus estava mudando a gente de dentro para fora. E o evangelho é transformação, né? Então a gente estava vivendo o evangelho ali. E aí Deus começou a transformar todo o resto da nossa vida. Até chegar a Alice. O que você falou é extremamente importante, porque a gente está numa fase em que as pessoas estão com muitos problemas emocionais, né? E às vezes distante de Jesus fica ainda muito mais difícil. Sim. Porque vocês estavam passando por um período difícil financeiro, que automaticamente nos adoece emocionalmente falando, sim, né? E quantas pessoas lá fora a gente não vê que está passando pelo mesmo problema, só que estão passando sem Jesus, o que deixa tudo mais difícil, sim, né? E diante da celeridade das coisas, das cobranças que nós nos fazemos, que o mundo lá fora também faz pra gente, a gente percebe as pessoas sofrendo muito por ansiedade, desgaste emocional, síndrome do pânico, pessoas entrando em depressão e querendo desistir de tudo, mas aí tem um Deus lá no céu que existe, que cuida de cada detalhe, que cuida de cada um de nós, que espera somente uma oração para que a gente clame a Ele e Ele vá abrindo as portas, mandando anjos, mandando pessoas para nos acolher, para nos ouvir, para nos direcionar e para ir abrindo as portas para aquilo que Ele tem para as nossas vidas. E eu acho que vocês acabaram vivendo todo esse processo e voltaram para Jesus por enxergar a graça, a misericórdia e o amor dele sobre a vida de vocês, né? É verdade. Perfeito. E como é que foi o processo de gerar a Alice, de pedir para Deus para que vocês fossem abençoados com a gestação? Foi um processo tranquilo? Foi um processo rápido? Houve tempo de espera? Como é que foi tudo isso? Engravidei, a gente já tinha 15 anos de casamento e
demorou tudo isso, né? Pelo menos na nossa maneira humana de ver, demorou 15 anos por algumas questões hormonais, sim, né? Minhas. Mas eu tinha sobretudo problemas psicológicos. Para ser mãe, é como se eu não acreditasse que eu pudesse avançar para isso. Por causa do histórico da vida, de dificuldades com isso na infância, com o assunto, sabe? Então, eu acho que eram sobretudo as questões psicológicas que me impediam de crer que eu podia avançar. Mas aí, né, como diz a palavra de Deus lá em Isaías 53, ele venceu, na cruz ele venceu tudo por nós. Então, no momento em que eu entendi que ele tinha vencido tudo, era tudo. Não interessa o que eu fiz, ou o que fizeram comigo, ou o que a gente viveu, ele já tinha vencido, seja o que for. E aí, eu comecei a acreditar de novo. E aí, ela chegou. Foi... Logo depois, a gente engravidou em 2024, né? Ano passado. Logo depois de ter passado por um acidente de moto, que Deus livrou a nossa vida, né? Deus nos deu livramento de morte. E quando a gente engravidou, Deus me disse que tinha livrado a gente da morte para gerar vida. Então, a partir daí, foi só esperar o positivo chegar. E chegou, e Deus nos guardou, nos abençoou, nos ajudou, cuidou de tudo na gestação. E a Alice chegou, em fevereiro desse ano. Você contou do acidente, foi um acidente de moto, né, com vocês dois. E como é que foi para você, Rony, esse tempo também que vocês estavam em casa, tendo que se recuperar desse acidente? Como é que você viu o cuidado de Deus também na sua vida, diante desse livramento? Então, aí a gente vê o cuidado de Deus, né, na vida da gente. A gente meio que, sei lá, fico até emocionado de falar, mas o acidente foi meio bem sério, eu perdi um membro e tal, mas o importante de tudo é que todo mundo, a gente ficou bem. A Rúbia, que era pra, sei lá, até ter morrido, né, no acidente, porque o garupa da moto que sempre se dá mal, e Deus, a mão dele segurou a Rúbia naquele tempo. Ela voou acho que uns 4 metros, então se jogou no asfalto. Então o cuidado de Deus com a gente foi muito específico, assim. Então mas a gente agradece a Deus o tempo todo, a gente fica até sem palavras, né, emocionado. Mas a gente glorifica a Deus todo momento, todo minuto, todo segundo, por ter guardado a gente naquele acidente. E glória a Deus por tudo. E os propósitos se cumprindo depois dele, depois do acidente. A gente teve um ano que a gente viveu, acho que parece 3 anos, pelo menos, dentro de um. Foi. Mas a gente... Enfim, Deus é perfeito nos planos dele, tudo ele faz com propósito. A gente sofreu acidente, aí a gente entrou num processo profissional, né, da minha parte, muito intenso logo depois do acidente, e que foi muito importante, foi abençoador para nossa vida, mas muito desafiador, até de eu ter que ficar fora de casa e tal. Mas, ao mesmo tempo, a gente soube da Alice, então foi tudo muito intenso, desafiador, mas que foi selado com a chegada da Alice, né? Você falou que dos processos, né, de tipo pós o acidente para a chegada da Alice, mas você já tinha uma promessa sobre a sua filha, né? Sim. E como é que foi essa promessa, a busca, né, de tipo por orar para que você pudesse ser mãe, depois de vencer todos os processos psicológicos pelo qual você enfrentou, de ser curada completamente para o Senhor, para ter esse desejo de maternar, né? E como é que foi essa busca em oração até a chegada da promessa de que você seria mãe? Você fazendo a pergunta, eu me lembrei que foi muito emocionante.
e uma coisa feliz, sabe? Uma lembrança feliz. Enquanto você falava, eu fui lembrando de que Deus, do tamanho que Ele é, tão grande, soberano sobre tudo, Ele ainda tomou o cuidado de um dia usar alguém para me dizer, olha, eu ainda tenho esse sonho para você, não desiste dele. Aí teve um dia que a gente tava né, o Rony tava trabalhando na igreja e era aniversário da igreja e tinha uma cantora de fora, ou seja, não me conhecia, não sabia nada sobre mim, sobre nós, e Deus usou a vida dela para dizer que Deus tinha essa promessa para mim, que eu ia ser mãe, que esse sonho ainda era dele para mim, que eu devia voltar a sonhá-lo. E nos últimos dias, antes daquele culto, Deus me levou a ler e ouvir coisas que estavam ressuscitando esse sonho em mim mesmo. Então, quando ela falou, foi para confirmar, né? E aí, depois disso, Deus usou ainda mais 2 pessoas em lugares diferentes, pessoas diferentes em lugares diferentes, para confirmar. E aí, esse processo então de esperar, a promessa tá chegando, foi o que eu disse, assim, muito emocionante, feliz. Porque como é que um Deus tão grande tá aqui, cuidando desse processo e, sobretudo, ainda mostrando que é Ele fazendo, né? Porque, tipo, não é nada coincidência, né? Ele tá mostrando que Ele tá agindo de forma sobrenatural quando Ele usa essas pessoas, né? Como foi para você descobrir que ia ser pai, Rony? Nossa, Natashi. Foi, acho que a sensação melhor do mundo, sabe? Que você pode sentir, assim, de pai, né? E era um sonho, né? Desde novinho eu tenho um sonho de ser pai. E aí eu confesso que a idade foi chegando, eu já entreguei agora há pouco a minha idade, né? Então, a idade vai chegando, vai avançando, a gente vai meio que, acho que perdendo um pouco, né? Aquela esperança e tal. Uhum. Mas aí, quem tem Deus tem tudo, né? Então, graças a Deus, aí aos 42 anos, a Alice veio para alegrar a nossa vida e glória a Deus por ela. E Ru, como é que foi sua gestação? Então, como eu disse, né? Foi um ano muito intenso, mas o tempo todo Deus cuidando de tudo, de cada detalhe, usando pessoas. E uma coisa interessante na nossa gestação foi que eu estava muito perto de pessoas que precisavam daquele testemunho, que precisavam ver a forma especial que aquilo estava acontecendo na minha vida e reconhecer que era Deus, sabe? Isso foi muito, muito nítido pra gente. As pessoas reconhecendo que era uma obra de Deus na nossa vida. Inclusive porque as pessoas viram. Teve um acidente que você não entende, às vezes, quando uma coisa ruim acontece. E logo na sequência veio isso. Então, as pessoas não cristãs enxergavam de forma muito especial o que Deus estava fazendo na nossa vida. Então, a gente reconheceu que durante a gestação, ter ficado tão perto de pessoas que reconheciam isso, já era Deus cumprindo o propósito dele através da nossa gestação. E foi tranquila, foi alegre, especial, cheia de carinho, amor. Né? A gente recebeu muito carinho, amor. E Deus nos abençoou muito, muito com tudo para a chegada da Alice. E como foi o dia da chegada da Alice? Nossa, muito emocionante, né? Conta você. A gente só chorava. Né? A gente pode falar. Não, aqui nos minutos, eu tô lembrando dos minutos ali antes de entrar no centro cirúrgico. É um misto assim de medo, né? Tipo, é uma coisa nova, uma coisa muito nova pra gente, né? Mas ao mesmo tempo de uma expectativa tão feliz, né? Nossa, tipo, daqui a pouco. É um momento esperado, né? Nossa. E aí ela saiu da barriga e a doutora colocou pra olhar pra você, né? Foi. E como é que foi esse momento? Nossa, Natasha, te falo. Foi, sabe, foi só chorar mesmo, não tem... Não sabia se segurava, se chorava, o que eu faço agora? Sabe, eu sou pai, ela tá linda. No meu braço. Eu já sabia que eu era quando tava na barriga, mas agora caiu a ficha que eu vou ter que trocar a fralda, ajudar. Exatamente. E, sei lá, depois de tanto tempo de espera, né? 15 anos de espera, aí você vê na sua frente assim, gente, caiu a ficha, a gente até comentava, gente, belisca aqui, pra ver se é verdade. É né? mesmo. A gente no quarto. E, nossa, mas é maravilhoso, viu?
Glória a Deus. E como é que foi esse tempo depois da chegada dela? Vocês enfrentaram alguns desafios, né? De, Sim. tipo, aquelas situações que fogem ao nosso controle, porque quando a gente planeja uma gestação, a gente imagina bebê no quartinho, a gente prepara a mala para ir para a maternidade, a saída da maternidade, tem todo um preparo, uma expectativa para o dia da alta. E aí, de repente, Papai do Céu vai lá e fala assim, não está no seu controle. Eu tenho algo diferente para vocês. Exato. E como foi viver esse diferente de Deus, esses dias desafiadores. E você vê o processo lá atrás, a dificuldade que vocês passaram, o que Deus foi curando. A promessa da chegada de vocês se tornarem uma família maior com a chegada de uma criança, né? Para selar ainda mais essa união de vocês. E aí fala assim, agora acabou, tá tudo perfeito, tudo lindo, tô na glória. Exato, mas foi exatamente isso. Calma que tem mais. Foi exatamente isso. Como a gente estava falando, né? A gente teve esse ano super emocionante, né? Cheio de bênçãos, mas cheio de desafios, mas enfim, super intenso. Aí a gestação chegou no final, a gente super feliz. E agora a gente pensava, agora chegou a hora de celebrar. E quem me conhece sabe que eu sou organizada, né? Eu tenho lista pra tudo, eu pesquiso tudo antes. Um monte de checklist no celular. E aí eu tinha feito lista da mala, lista de tudo que a gente precisava, lista do que precisava resolver antes do parto, tudo, o que não podia faltar em casa pra chegada dela, sabe? Tudo. E aí a gente aprende mais uma vez que a gente não tá no controle. Quem tá no controle, quem é soberano é o Senhor. E que tem coisas que a gente nunca vai se preparar, por mais que a gente seja organizado. A gente nunca vai se preparar. E aí, Alice nasceu linda, no primeiro dia. Ela... Ali no pós-cirúrgico mesmo, a enfermagem colocou ela para mamar, né? Na mamãe. E aí começaram as situações estranhas, que ela começou a mamar, mas devolvia, ela não ingeria o leite, né? É o que chamam de regurgitar, né? Colocava pra fora, vomitava, né? Colocava pra fora, regurgitava. Aí conta como foi aí na primeira noite. Então, eu lembro que na primeira noite, as enfermeiras, graças a Deus, descobriram esse problema, né? Foram rápidas. Muito rápido. Até o médico falou que a gente tinha que dar graças a Deus, porque as enfermeiras mesmo, elas que descobriram rápido, fez toda a né? Diferença. Porque fez toda a diferença isso. E eu lembro que eu tava uns poucos cochilos que a gente conseguia tirar no quarto. Eu acordei e olhei pro quarto, não tinha... Minha filha não estava lá, a Rúbia desesperada chorando e o médico falando, a gente não tem o diagnóstico ainda, a gente vai ver o que tá acontecendo. Então eu acordei com aquele desespero. E aí também já acordei chorando e... Enfim... Mas... aí, pode falar. E foi aquele momento tão difícil da má notícia, principalmente uma que você não espera de jeito nenhum, né? Que cai como uma bomba na sua frente, que você perde o chão, que parece que tá tudo perdido. Como ele falou, né? De repente, no nosso quarto... que só tava ali com as auxiliares, né, de enfermagem e tal. Tava tudo bem. Eles levaram a Alice pra se pesar, normal. E voltaram sem a Alice. E tava o médico, a enfermeira, chefe, falando comigo. E só que eles não tinham muito o que falar ainda. Eles não podiam inventar pra gente se acalmar. Né? Não tá certo. Eles fizeram o que eles tinham que fazer mesmo. Sim. A gente vai investigar ainda. É muito delicado. Uma bebê que acabou de nascer. A gente ainda não sabe o diagnóstico e a gente vai ter que levar para UTI para ela receber os cuidados, porque ela não está sendo alimentada, né? Então, a gente vai colocar ela no soro. Enfim, lá ela vai ter todos os cuidados que ela precisa, por isso que ela vai para lá. Mas a gente não tem mais informação para você. É o trabalho deles, eles fizeram muito bem. Só que para quem ouve, para os pais que tinham acabado de ganhar bebê, a gente não sabe o que está acontecendo. E como você disse, né, uma expectativa da chegada dela, de abraçar, de beijar, de levar para casa, de trocar fralda, de dar o primeiro banho, que no outro dia a gente ia dar o primeiro banho nela.
E não aconteceu, não foi a gente que deu, porque ela foi pra UTI. Enfim, toda essa expectativa mesmo, quem tem bebê, já teve bebê, sabe que você queria. E uma coisa que doía muito é que a gente queria que ela ficasse ali no quarto com a gente tinha acabado de ganhar ela. E ela não podia mais ficar. Isso, assim, falando, parece um detalhe. Mas talvez quem já tenha tido o seu bebezinho sabe que não era um detalhe. A gente não podia mais ficar com ela ali. E aí tinha essa coisa, né, de não saber o diagnóstico, não sabendo o que ia dar. A equipe médica e de enfermagem muito atenciosa, mas eles tinham que entregar o que eles já sabiam, né? Sim. E aí, ela foi nessa noite pra UTI, a gente achando que ia ser uma observação de um dia só ali na UTI, né? Que eles iam, sei lá, aplicar uma medicação, alguma coisa, e ela ia começar a conseguir se alimentar, sabe? É um mal-estar, sabe que nem a gente fica com mal-estar? E aí foram 3 dias para descobrir o diagnóstico, várias tentativas frustradas da equipe médica, da equipe de pediatria do hospital, e quando finalmente, né, na quinta-feira ela nasceu, na segunda, na quinta, à noite, que inclusive eu já tinha tido alta, que foi uma outra coisa muito difícil, ter alta e seu bebê não ter, que você imagina, a gestação inteira eu imaginei, a gente imaginou, né, a nossa chegada Sim. em casa com ela. E aí, eu já tinha tido alta, o Rony ficou com ela lá na UTI, aí teve o diagnóstico, que é volvo gástrico, que é uma condição muito rara, que onde o estômago, ele gira em torno de si mesmo. Então, resumidamente assim, o estômago dela é como uma mangueira torcida, nasceu como uma mangueira torcida. Se você torce uma mangueira, a água para de passar. E é nessa condição que o estômago dela foi formado, ficou a formação do estômago dela, e assim ela nasceu. Só uma dúvida. Essa condição que ela nasceu não é possível de diagnosticar durante a gestação, correto? Ou é? Olha, alguns profissionais que a gente conversou disseram que sim, outros que não, né? Normal, opiniões médicas diferentes. A gente foi muito abençoado com um pré-natal de muito cuidado da parte dos profissionais, da nossa obstetra, que eu gostaria de honrar a vida dela aqui, doutora Fernanda Moreno, que tem mais momentos em que ela fez diferença na nossa vida, né, que nem dá para contar tudo aqui, mas eu queria honrar a vida dela e agradecer por tudo, por esse instrumento que ela foi de Deus na nossa vida. Enfim, a gente teve, então, respondendo a sua pergunta, o cuidado, tanto da doutora Fernanda, quanto dos profissionais, né, dos doutores que fizeram as ultrassons, as morfológicas. Assim, era muito cuidado e não foi descoberto esse diagnóstico. Mas no final das contas, né, para além das opiniões de alguns médicos que sim ou que não, que dava para descobrir, hoje a gente entende que era um propósito de Deus, Deus queria fazer. E por mais que às vezes seja doloroso, né, a forma que ele decide fazer, a gente viu que ele tinha um propósito, que por isso valia a pena. Eu cheguei até a pesquisar e a perguntar para alguns médicos se tinha alguma coisa a ver com algo que eu tinha feito de errado, se tinha alguma culpa, se eu tinha culpa. Mãe de como mãe, né? Isso. Aquela eterna culpa que nasce assim que a criança nasce. Se eu tinha que fazer se eu tinha feito alguma coisa de errada na gestação, ou logo que ela nasceu. Enfim, se tinha alguma coisa que eu tinha que ter descoberto em mim antes de ficar grávida, sei lá. Eu cheguei a pesquisar. Mas aí, quando eu tava nessa busca, o Senhor falou no meu coração que era pra eu parar com essa ideia, que era Ele que tinha permitido para cumprir os propósitos dele nessa terra, que Ele decidiu que ia usar a gente para viver essa história,
para edificar a fé de outras pessoas. Isso Deus falou com a gente desde o começo da dor, né, desse processo. Então a gente nunca teve dúvida de que era para edificar a fé de outras pessoas. E eu não sei se estou fugindo muito da sua pergunta, mas só que eu estou me lembrando aqui que nos últimos dias antes do nascimento da Alice, Deus falou muito com a gente sobre a vida de Jó. E Jó, ele, né, todas as coisas terríveis que poderiam acontecer com alguém aconteceram com Jó ao mesmo tempo. E tudo que aconteceu com Jó não tinha a ver com Jó, tinha a ver com Deus, tinha a ver com algo que Deus queria fazer na terra. Deus queria provar na terra. E Deus, Jó se tornou digno da confiança de Deus para viver aquela história que até hoje a gente fala, impacta, faz diferença na vida de todo mundo, como foi na nossa. Então eu comecei... Isso ficou muito latente no meu coração nos últimos dias antes do parto, de que o que aconteceu com Jó não tinha a ver com Jó, tinha a ver com Deus. Então Deus faz coisas na vida da gente que não tem a ver com a gente. Tem coisas que a gente passa que é assim, pra gente amadurecer, pra Deus corrigir algumas coisas, que é pra isso ou pra aquilo. Mas que, enfim, isso nos fez entender que o que a gente viveu tinha a ver com Deus, com algo que Ele queria fazer nessa terra. E foi muito doloroso, né? Foi, de tudo que a gente já passou, foi a luta mais difícil, mais dolorosa, o processo mais desafiador, até de lembrar. Só que a gente, no final, agora agradece a Deus por Ele ter confiado a nós viver essa história para cumprir o que Ele queria cumprir na Terra. Por exemplo, o fato da gente estar aqui contando esse testemunho que prova do amor dEle, do poder dEle, do cuidado, da soberania dEle, provavelmente vai alcançar alguém que precisa saber, que está passando por algum momento e que precisa saber, né, um momento difícil, e que precisa saber que Deus está no controle e que depois você vai entender os propósitos e que Ele sabe o fim da história, que Ele nunca erra e que Ele é infinito em misericórdia e em amor. Você falou sobre a questão do cuidado de Deus e sobre a expectativa também, né, de sair da maternidade, de você ter alta e ela não ter. Muitas vezes as pessoas que estão do lado de fora, elas não entendem que tipo, ela ficou, mas é pro melhor. A gente sabe, a gente entende isso. Mas é algo simples, vai passar. Amém, vai passar. Mas é que naquele momento tinha toda uma expectativa em torno de um sonho, né? E eu costumo dizer que nunca vai ser normal uma mãe ter alta da maternidade sem o bebê no braço, por mais simples que seja a condição daquela criança que ficou internada, né? Porque frustra sonhos, frustra expectativa, todo um planejamento familiar que você fez ali para aquele momento. E tudo isso rui no momento que você tem um diagnóstico contrário a tudo isso, né? Mas aí é que a gente volta para o Senhor, e aí você fala do cuidado dele, de que não é sobre a gente, é do que ele quer fazer através da gente, do cuidado que ele tem de mostrar o tamanho da nossa fé, do nosso amor, da nossa devoção e do quanto nós estamos firmes nele, independente da circunstância que nós vivamos. E eu sou testemunha do quanto você é uma pessoa de fé, o quanto você edifica vidas, você e o Rony, do coração grandioso que vocês têm. E o quanto, mesmo no meio de toda essa situação, você ainda parava para responder e consolar as pessoas que estavam preocupadas com vocês, né? E como é que foi esse processo de vocês com Deus, né? Nesses dias de UTI, nesses dias de hospital? Qual foi a oração que vocês fizeram para Deus ali que trouxe paz para o coração de vocês? Era oração, era fé, era só o que restava pra gente, né? E a gente também quer até agradecer as orações, né, da nossa igreja, que fez toda a diferença. Sim. Muito obrigado, que Deus abençoe cada um de vocês. E tem até um detalhe, se você me permite. Fica à vontade. Outro dia, acho que no segundo dia que ela ficou internada lá na UTI, eu cheguei na sala, né, ela na incubadora, toda cheia de fio e com a sonda. Não é legal ver, né? Aí eu cheguei lá e, sei lá, eu já tinha certeza que a mão de Deus estava ali, sabe? E
tinha certeza que Deus estava cuidando, estava preparando aquele testemunho. Mas sabe aquilo, no fundo do coração, eu quero ter uma certeza, sabe? E aí eu fiz a seguinte oração, eu falei, Deus, eu quero que o Senhor mostre específico, assim, sabe? Eu quero um gesto, alguma coisa. Não, eu vou mudar. Eu quero que a Alice dê um chute com a perna esquerda, sabe? Assim, tipo, certo. Não queria qualquer sinal, queria o sinal. O sinal, exatamente. Deus, será que eu consigo esse sinal? E a Alice estava ali, dormindo, parada, não conseguia se mexer, né, na incubadora. E eu falei, Deus, dá um sinal, quero que ela dá um chute com a perna esquerda, né? E na mesma hora que eu falei isso, ela chutou, deu um chute, quase saiu da incubadora. Tô brincando, mas foi bem emocionante esse momento. E a partir dali, sabe, eu subi no quarto, cheguei lá aos prantos, chorando, como sempre. E tava a Rúbia, a Natália também, né? Lá no quarto, eu falei, gente, tá tudo certo, Deus me deu um sinal, eu contei. Aí todo mundo chorando, foi uma festa. Mas assim, é muito louco, né? Assim, esse cuidado de Deus. Pode pedir sinais para ele, mas muitas vezes a gente deixa de usufruir daquilo que o pai já nos deixou. Porque às vezes é a ferramenta que nós temos de clamar a ele, de falar com ele, dele falar assim, filho, me pede que eu vou te atender, né? E aí você pediu, ele te atendeu, ele já estava ouvindo cada uma dessas orações, mas talvez naquele momento o Senhor ele tenha entendido também que você precisava desse sinal claro dele para acalmar o seu coração, para que a paz que excede todo o entendimento estivessem com vocês naquele momento, para que vocês ficassem ainda mais perseverantes na fé de vai ficar tudo bem, não importa o que os médicos falarem, não importa o que aconteça a partir de agora, o que me falarem não vai mudar aquilo que o Senhor já declarou sobre a minha vida e sobre a minha família, né? Dele, quem tem uma palavra tem tudo, né? E que nem a gente estava falando, né, antes da gravação. Quando o Rony pediu esse sinal para Deus, Deus reconheceu o coração dele humilde e sincero, que não estava duvidando. O Senhor me abandonou. Não, é só porque assim, Deus, tá muito difícil para mim, me dá um sinal, só para me fortalecer. E Deus reconheceu que era isso. Deus sabia que era isso que ele precisava, reconheceu esse coração e Deus deu o sinal. E o que eu ia comentar, né, sobre esses dias, né, como a sua pergunta, conforme a sua pergunta, é que, primeiro, que a gente foi parar, talvez, no único hospital onde a gente foi atendido pela única cirurgiã pediátrica que decidiria não fazer cirurgia na Alice de primeiro momento, né? Todos os profissionais do próprio hospital e de fora que souberam da história da Alice disseram que nunca viram uma conduta dessa. Aliás, o caso da Alice já era raro, né, a condição dela, e mais rara ainda a conduta médica, que ela decidiu, antes de partir para a cirurgia, fazer o procedimento via sonda para fazer a correção do estômagozinho dela, né? Imagina, tão pequenininha. E, glória a Deus, deu certo. Deu certo. E aí, a partir dali, foram mais alguns dias de altos e baixos para os médicos terem certeza que o procedimento deu certo e que ela estava finalmente conseguindo se alimentar, né? Então, tem todos os detalhes, né? Ela ficou se alimentando via sonda, né? Com leitinho via sonda. Mas ela passava o tempo todo com sensação de fome, né? Quem se alimenta. E ela era uma bebê. Então, ela teve... foram dias de estresse para ela, de sofrimento. Mas aí, como estava contando, Deus levou a gente para esse lugar que a gente orou se a gente devia ir para lá, né? Para ter Alice, para esse hospital, para ter Alice. Deus foi mostrando que sim. E durante esses dias, esses altos e baixos, enfim, todos os momentos difíceis que a gente nem consegue lembrar de todos para contar e nem caberia aqui. E detalhe, né? Nem para as pessoas que estavam próximas da gente, a gente conseguia contar todos os detalhes, não dava tempo, ou a gente não lembrava. E nem entre nós dois a gente conseguia tempo para contar tudo o que acontecia, porque o Rony ficava com ela à noite na UTI e eu durante o dia. E nem dava tempo da gente contar tudo o que aconteceu no dia, porque era tanta coisa que acontecia num dia só. E o caso da Alice, de um minuto para outro, a história podia mudar. Se ela voltasse a passar mal... Aliás, o que aconteceu várias vezes, né? Ela voltou a passar mal, a equipe médica reavaliava o que fazer.
Então, a possibilidade de cirurgia sempre existindo ali. E a gente não sabe quanto tempo ela ficaria ainda no hospital se ela fosse para cirurgia, quais eram os riscos, talvez ela ficasse meses, enfim. Mas era muito agonizante isso, sabe? Ela estava bem ali, a gente estava ali, mas no minuto seguinte as coisas podiam mudar. E uma oração que eu fazia muito durante esses dias era: Deus, deixa a gente ser família em casa. Seguinte, eu lembro até que para entrar na UTI tem um corredorzinho, no hospital tem um corredorzinho. Você abre a porta, tem um corredorzinho onde você se limpa, coloca avental, luva, touca para entrar, né, na UTI. E aí toda vez que eu passava por aquele corredorzinho, enquanto eu tava ali passando álcool gel, me preparando, era uma angústia. Eu vou entrar lá, que notícia eu vou ter? Que ela vomitou, que ela passou mal de novo. É corredor do desespero. E porque o caso dela era assim, podia mudar. E aí, eu queria já contar um dos últimos dias que ela teve na UTI, que foi quando tudo mudou. Ela teve alta no sábado, né? No 12º dia que ela estava na UTI. E na quinta-feira, a gente estava evoluindo, os médicos muito cuidadosos, muito conservadores, mas estava evoluindo. E na quinta-feira a gente começou o dia com uma conduta médica que eles decidiram começar a alimentá-la via boca, parcialmente, via sonda, via boca, para ver como ela ia se sair. E aí começou bem ali o dia. Mas antes de dar certo, deu tudo muito errado naquele dia. Ela começou bem, aí depois, durante o dia, ela passou muito mal, assim, muito mesmo, assim. Ela regurgitou mais do que todas as outras vezes. E eu percebi que até os doutores ficaram apreensivos e preocupados, não sem saber o que fazer, né? Sem saber o que fazer é da minha maneira de dizer. Mas, assim, enxergando que eles tinham que tomar novas condutas, enfim, mas eles estavam apreensivos. Eu percebi, a equipe da enfermagem também. E aí, durante o dia, foram muitas emoções. E aí, ela... Teve um momento que a Alice, com 10 dias de vida, arrancou a sonda. Meio que assim, pessoal, já deu, né? Ela arrancou a sonda. E aí, eles estavam ainda decidindo o que iam fazer e decidiram pôr a sonda novamente. Confesso que eu, nessa hora, eu orei pra Deus. Deus, eles podiam desistir da sonda e ficar só via oral e ela sair bem e a gente ir pra casa. E eles decidiram colocar a sonda. E ela, depois da primeira dietinha, né, um pouquinho que ela mamou, alivia a sonda, ela passou mal de novo. Tudo isso no mesmo dia, tudo acontecendo uma coisa atrás da outra. E aí eles continuaram assim, sabe, a equipe médica com aquela apreensão e falaram pra mim: olha, a gente tá vendo que a gente tá se reunindo, a gente tá vendo com a equipe da cirurgia pediátrica o que a gente vai fazer, mas a gente vai colocar a sonda de novo. Porque assim, nessa que ela colocaram a sonda, ela passou mal, eles perceberam que a sonda estava um pouco alta. Aí eles iam tirar e pôr de novo. Tiraram. E aí eu falava: Deus, algum sinal. Alice podia dar algum sinal. Eles, na reuniãozinha deles lá, dos médicos, podiam ter uma ideia diferente. E eu me lembrava sempre daquela palavra que tá lá em Mateus 15, eu acho, daquela mulher que foi pedir o seu milagre para Jesus e Jesus falou para ela que não era certo ele tirar o pão dos filhos e dar para os cachorrinhos. E ela disse: mas até das migalhas que caem no chão os cachorrinhos se alimentam. Ou seja, ela já tinha recebido um não, já tinha dado errado a oração dela. E ela ainda acreditou e falou para Jesus que só as migalhas bastavam, já era o suficiente para ela ter fé no milagre dela. E essa palavra
ficava latente no meu coração, que eu já tinha recebido vários nãos até ali, a gente tinha recebido. E naquele dia, naquela quinta-feira, foram vários nãos. Deus, eu queria muito que ela tirasse, que eles desistissem da sonda, que ela evoluísse para alimentação só via oral, que a gente fosse para casa, que ela começasse a amamentar, que ficasse tudo normal com a alimentação dela, e a gente fosse para casa. E continuou dando errado naquele dia. E eu sempre me lembrando, Deus, mesmo com não, mesmo tendo só as migalhas agora para eu acreditar, eu ainda acredito. E me apeguei nessa fé. E aí, no final do dia, já estava à noite, inclusive estava perto da hora que eu ia para casa e o Rony ia assumir. A médica veio me falar que houve uma mudança de planos e que ela ia liberar para Alice mamar, inclusive no peito. Glória a Deus. Então, ela mesma não imaginava esse final para aquele dia, a doutora. Ela até me falou, bom, o dia acabou diferente do que a gente pensava, né? Eu falei, mas com muitos avanços, muito melhor. Ela, sim, uma montanha-russa hoje. Eu falei, E aí, detalhe, né? Que eu tinha passado o dia todo ali e o Rony ia assumir. Só que para amamentar tinha que ser a mamãe. Então, eu emendei 36 horas no hospital, sem dormir. Eu tirei 2 cochilos de meia hora de meia hora cada um, em algum momento, mas eu emendei 36 horas porque a gente tinha a chance de viver aquilo que a gente estava pedindo, ela conseguir se alimentar bem e ir para casa. E aí Deus me sustentou, né? Nos sustentou, eu aguentei ficar esse tempo todo lá. E isso que trouxe a evolução para o quadro dela. E aí no sábado a gente foi para casa. E como é que você olha agora para tudo que vocês viveram, vendo o cuidado, a provisão de Deus em cada um desses dias? A gente já está quase encaminhando para o final dessa mesa, passa muito rápido. Mas me conta como foi o prover de Deus todos esses dias, né? Em todos os sentidos, de oração, de cuidado, de cuidar das coisas de vocês durante esse tempo, né? De, sustentar vocês a cada momento. Situações que foram conflituosas, assim, difíceis de parar para pensar, de, tipo, como que eu vou tomar essa decisão agora? Como é que vai ser amanhã? E vocês verem as coisas se encaixarem, dando certo. Porque aquele que começou a boa obra é fiel para cumprir. Né? Amém. Mesmo em momentos difíceis, mesmo com angústia, com dor, com medo, com preocupação, angústia, a gente via Deus agir todos os dias. A gente viveu vários milagres que nem dá tempo de contar. A gente via o cuidado das pessoas, não somente orando por nós, mas tendo gestos de carinho, né? Ajuda, sabe? Buscando a nossa roupa lá no hospital para lavar, levando comida pra gente. E a gente teve até uma intervenção tão divina e milagrosa mediante a administração do hospital, porque a gente acabou ficando com uma conta muito alta no hospital. Assim, a gente não contou, mas o parto de vocês acabou sendo particular. Vocês pagaram tudo por fora e não tá incluso, né? A gente pagou o pacote de parto. Tudo que tem a ver com o parto, que depois do 3º dia vai pra casa. Que é o que todo mundo espera. Aí foram mais 12 dias de UTI. E aí a gente viu de maneira milagrosa Deus usando pessoas de dentro do hospital e o coração de quem tinha o poder para decidir sobre o nosso caso lá dentro do hospital, o coração favorecendo a gente. E no final das contas a gente pagou um valor simbólico para o hospital, o que, falando assim, parece uma coisa corriqueira, mas foi um grande milagre. Isso também, né? Foi um grande milagre. E eu queria aproveitar só para contar uma coisa que tá queimando muito no meu coração. É que, assim, para esse lugar que a gente vai quando a gente recebe a má notícia, sabe? Seja de qual área for. Esse lugar que você vai quando você recebe a má notícia, que a má notícia te empurra, né? Lá pro... quando você vai para esse lugar que parece que tá tudo perdido, que você perde o chão,
que a angústia parece que faz um buraco na barriga, né? A gente não tem uma sensação estranha na barriga quando vem uma má notícia, assim, parece que é uma dor, sei lá. E quando você vai para esse lugar, por mais que pareça tudo perdido, que não tenha jeito, a gente tem que escolher, confiar naquele que já viu o futuro, já sabe o final da história, né? A hora da má notícia te encurralando na parede, né, que nos encurrala na parede, que a gente escolha sempre continuar crendo nesse Jesus que enxergou a fé daquela mulher que se apegou às migalhas para acreditar, que já sabe o final da história e não deixe de saturar o céu de oração. Foi uma coisa muito forte, evidente pra gente nesses dias, porque a gente saturou o céu de oração mesmo. A gente carregou o céu de oração o tempo todo, em cada detalhe, e tinha muita gente saturando o céu junto com a gente. E se você, mesmo achando que tá tudo perdido, você decide continuar acreditando, inevitavelmente você vai ter a resposta, você vai ver Jesus agindo a seu favor nessa situação, inevitavelmente. E qual que é a palavra diante de tudo que vocês viveram, assim, ao longo da caminhada de vocês enquanto casal, até a chegada da Alice, até viver o milagre, né, da cura dela, da restauração dela por completa, e de serem família em casa hoje. Quando vocês oram a Deus, quando vocês falam com Ele, qual que é a palavra que queima fortemente no coração de vocês? Quer falar? Bom, meu coração é gratidão, né? Nossa, não sei. Sim, é gratidão, com certeza, e a gente reconhece, né, que uma vez eu ouvi um podcast também em que eles falavam de uma palavra que, enfim, de que quando Deus quer fazer algo na Terra, Ele procura quem usar. E quando Ele quer gerar um testemunho, Ele procura quem usar para gerar esse testemunho, mas Ele procura aquele que é amigo de confiança, que Ele pode incomodar. Que nem se o seu pneu furou de madrugada e você precisa de ajuda de alguém, você vai ligar para quem você sabe que pode incomodar. Quem é próximo, quem você tem intimidade, tem confiança para isso. E Deus, quando quer gerar um testemunho na Terra, Ele procura quem Ele pode incomodar, quem Ele pode tirar da agenda, quem Ele pode mudar a agenda, quem Ele pode mudar os planos, quem Ele pode incomodar. Então, como a gente já disse aqui hoje a gente agradece por Ele ter confiado a nós essa história, por Ele ter enxergado em nós que Ele podia confiar, incomodar para gerar essa história. Então, minha palavra também é gratidão, mas gratidão não só por causa da cura da Alice, por causa de todas as superações que a gente viveu até hoje, por causa desse maior presente que é ter a Alice hoje, mas gratidão porque aquilo que eu falei lá no começo, que a gente tem vivido há anos, buscado servir as demandas do reino em toda a nossa vida, em cada área, gratidão por isso, então, porque isso está acontecendo através desse testemunho da Alice, do nascimento da nossa filha e de todas as superações. Ele tem, pela misericórdia e bondade dele, usado a nossa vida para atender às demandas do reino, os planos dele, os propósitos dele. Que queima no coração de vocês, que vocês poderiam compartilhar com quem está passando esse processo agora, para edificar, para fortalecer, para encorajar, para mostrar que o Senhor está no controle de todas as coisas, de cada detalhe, de cada situação, e que essa tempestade, que esse momento que parece não tem fim, né, e que é desafiador, é triste, dói muito, porque crescer dói, vai passar e vai valer a pena, vai valer muito a pena. Eu diria que para quem tá com o seu bebezinho na UTI, no hospital, ou vivendo qualquer situação difícil em qualquer área da vida, eu diria que se você
escolher, como já falamos aqui hoje, se você escolher colocar a sua confiança, independente de qualquer coisa, no Senhor, que já venceu tudo na cruz para nós, já tá tudo vencido para nós. Se você decidir fazer isso e realmente encher o céu de oração, saturar o céu de oração, você vai ver a diferença. A cada detalhe, sabe? Como eu falei, a gente no hospital tem muitos altos e baixos, muitos acontecimentos todo dia, muita novidade para administrar. Toda hora tem algo novo para você administrar quando você está no hospital. Alguma situação nova, ainda mais com um bebezinho tão pequeno. Se conectar mesmo com Deus em cada detalhe, em cada partezinha do seu dia, em cada partezinha do processo. E não há dúvida, se você decidir clamar em cada momento, ele vai te atender. Você vai ter a resposta do seu clamor. Então, independente da situação, decidir continuar colocando a fé em Jesus, que já sabe o fim da história, que já venceu tudo por nós e que tem um propósito, né? Amém. E você, papai? Qual é a mensagem que fica para quem está nos assistindo? Então, a mensagem é fé, né? É fé. A gente... fé e oração, na verdade. A gente, desde o começo, desde o pré-natal da Rúbia até a Analice chegar em casa, a gente esteve orando, igual a Rúbia falou. Saturando o céu de oração. E assim, muita fé. Então, assim, independente da sua religião, tenha fé em Deus. Exato. Obrigada por virem aqui compartilhar o testemunho de vocês. Alicinha, muito obrigada. Perdão a titia, viu? Tá com soninho já, a gente ficou perturbando, falando na sua orelha, né, neném? Pode reclamar, tá tudo certo. Cara, agora é hora do meu soninho, titia. Obrigada de verdade por vocês terem vindo aqui, por compartilhar esse testemunho abençoador, cheio da manifestação do Senhor e do poder dele sobre a vida de vocês, por vocês se permitirem serem canais de bênção, né, de permitirem ser usados como instrumento do Senhor para viverem tudo isso e ainda testemunhar o que ele fez na vida de vocês, para que a fé de outras pessoas fosse fortalecida, para que outras pessoas se dispusessem a serem servos aqui na terra. E eu acho que vocês ensinaram tudo isso diante do que vocês passaram, não só para quem estava próximo de vocês, mas para quem vai ter oportunidade agora de ouvir o testemunho de vocês, né? Então, que Deus abençoe grandemente a vida de vocês e a família de vocês cada vez mais, Amém. Viu? Amém, muito obrigada. Estamos encerrando mais um Vidas que Edificam. Se esse episódio, se essa mensagem tocou o seu coração de alguma maneira, se você está vivendo algo semelhante, que o Senhor, ele fale ao seu coração, que ele renove a sua fé, que ele aumente a sua esperança nele, que você confie nele de todo o coração, porque se ele começou a boa obra sobre a sua vida, ele é fiel para completá-la. Então confie nele de todo o coração, continue clamando, continue orando, busque pessoas da sua confiança, amigos de verdade, amigos do Senhor, para interceder por você, pela sua casa, pela sua família, pelo seu milagre. Assim como a Rúbia, o Rony, eles viveram um milagre de ver a cura por completo da Alice, que hoje estava aqui com a gente, fazendo as próprias objeções e inserções dela diante do testemunho, porque aqui é assim mesmo, ao vivo, né? Tipo, a gente grava, mas deixa correr naturalmente, porque o Senhor tem um plano para todas as coisas, e receber essa família aqui hoje para falar do que o Senhor fez, ter esse anjinho aqui na mesa com a gente, mamando muito durante o episódio, é o milagre dele por completo, porque um dia disseram que não seria possível, um dia disseram que só seria possível com cirurgia, e não foi necessário cirurgia. Ela mama super bem, glória a Deus por isso. E se você está passando por algo semelhante, se você está tendo dificuldade de amamentar, se você está passando por algum processo de que está com um bebezinho na UTI, só confia, só ora e deixa o Senhor agir sobre a sua vida, sobre a sua casa e sua família, que assim como ele fez o milagre na vida dessa família, ele também pode fazer na sua. E se você gostou desse episódio, não pare em você não.
Vamos edificar a vida de outras pessoas, então curte, comenta, compartilha, envia para os seus amigos, envia para os seus vizinhos, envia para aquela família que está passando por um momento desafiador, coloca no grupo do condomínio, coloca nos grupos de WhatsApp, começa a compartilhar com mais pessoas para que mais famílias sejam edificadas pela fé. E agora nós vamos para a nossa oração final, que eu vou dar a honra para essa família orar, agradecendo por esse momento, né, da presença do Senhor e do Espírito Santo conduzindo cada uma das etapas dessa gravação, mas sobretudo para que a oração de vocês, com a autoridade que o Senhor deu para vocês, a partir do testemunho de vocês, outras famílias sejam alcançadas e possam viver o milagre em nome de Jesus. Amém. Muito obrigada pela sua graça, seu amor, misericórdia. Obrigada porque o Senhor é tão bom. Obrigada porque a gente pode contar com o Senhor todo o tempo para coisas pequenas, coisas grandes, detalhes logísticos da vida ou grandes milagres sobrenaturais. Obrigada porque se a gente está aqui foi porque o Senhor não somente nos sustentou, mas como fez algo especial para a gente estar aqui contando. Obrigada pela vida da Natashi, por esse projeto, porque ela se colocou à disposição para o Senhor usar conforme o Senhor planejou para atender as demandas do reino, como a gente falou aqui hoje. Obrigada pela vida dela. Continue abençoando esse projeto, direcionando, sabe? Que ela nunca deixe de ouvir o Senhor, que é o que a gente precisa para continuar vivendo exatamente o que o Senhor planejou, sabe? Não deixar de ser guiada pelo Senhor. Que assim como esse e todos os outros vídeos que ela, sabe, episódios que ela organizou e conduziu com tanto carinho, com tanta dedicação, alcancem as vidas daqueles que precisam. Eu tenho certeza que tem muita gente esperando por cada um desses episódios, sabe? Tem gente precisando de cada um desses episódios, então que esses episódios alcancem a vida dessas pessoas, porque do mesmo jeito que um dia a gente precisou e a palavra certa, o vídeo certo, a música certa, a pessoa certa chegou, que dessa forma seja com essas pessoas, Deus, que o Senhor encha de força, leveza ao mesmo tempo, quem está passando por momentos difíceis como esses que a gente relatou aqui. O Senhor pode fazer isso. Então, que o Senhor alcance essas pessoas, Deus. E eis-nos aqui, Deus. A gente continua tendo a coragem de dizer isso. Nós aqui, todas as pessoas que passaram por essa mesa, que o Senhor use para cumprir aquilo que o Senhor quer cumprir e que a gente continue conectado com o Senhor através do Espírito Santo para entender o que o Senhor tem propósito e que é isso que a gente tem que viver e seguir confiando. Obrigada, Deus. Obrigada por tudo isso. Que tudo isso que a gente está orando aqui, a gente está orando por causa que o Senhor é bom, porque o Senhor permite que a gente viva. Obrigada. Obrigada. Abençoa esse projeto, esse lugar, as pessoas que estão aqui trabalhando com dedicação e atenção com a gente. Obrigada por tudo, Deus. Nós te amamos. Muito obrigada. Amém, amém, amém. E até a próxima semana, se Deus quiser. Tchau. Deus abençoe.